E eu acho que o pessoal está começando a entrar. Maravilha, sempre bom ter a presença do Richelli. Bom saber, fico mais seguro. O pessoal já está entrando. Então, a nossa monitoria de hoje é sobre o tema Idade Moderna, que é aquele período histórico que começa depois da Idade Média. Mas antes de falar da Idade Moderna, eu preciso elucidar algumas dúvidas que apareceram ali nas questões que eu mandei para vocês na guia de estudo. Surgiram dúvidas sobre a questão 2 e a questão 5. A dúvida da questão 2, eu acredito que tenha sido por causa da alternativa 1, que fala no romance de cavalaria, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. O romance de cavalaria foi um gênero literário que divulgou a ideia de amor cortês. Eu acho que essa era a dúvida de vocês, né? É uma questão que nem tem muito a ver com história, tem mais a ver com a parte de literatura. Lá na literatura, a gente tem, na Idade Média, um gênero literário que foi bastante predominante, que foi o gênero literário do trovadorismo, que é aquele gênero que foi caracterizado por ser exposto para as pessoas em forma de cantigas. Eu acho que vocês têm na cabeça de vocês aquela figura daquele cara da Idade Média que fica tocando violão, com aquela calça bufada. Então, eram os trovadores que ficavam cantando ali os versos líricos sobre o amor e sobre o escárnio, as piadas. Existiam dois gêneros principais nesse tipo de gênero literário que foi o trovadorismo, que era o gênero lírico e o gênero satírico. O gênero lírico, ele envolvia as cantigas de amigo e as cantigas de amor. As cantigas de amigo eram cantigas que tinham uma preocupação maior com o ritmo, e as cantigas de amor tinham uma preocupação maior com o conteúdo, ou seja, o conteúdo do amor era tratado com muita sinceridade, com muito cuidado pelos trovadores, né, para ficar uma coisa bastante emocionante. E também tinha o gênero satírico, que era aquele gênero que tinha as cantigas de escárnio e de maldizer, que, como o próprio nome diz, satírico era para fazer graça de figuras da sociedade. Aí no trovadorismo a gente tinha o amor cortês, que era aquele amor que é meio que platônico, assim, de elevar a mulher a um plano quase inalcançável, aquela submissão do homem à mulher, aquela ideia de vassalagem entre o homem e uma mulher, né? Bem aquela coisa da Idade Média de ter aquela relação pessoal e submissão de uma pessoa a outra. Daí o trovador, o eu lírico, ele se colocava numa posição de submissão à amada dele. Então, esse é o gênero trovadorismo, que envolve o amor cortês. Então, o romance de cavalaria, que é aquele tipo de escrita em prosa, ele divulgou também as ideias do trovadorismo, que era de amor cortês. Não sei se ficou muito claro isso. Deu pra entender legal essa parte, gente? Passa? Show. Daí, também ele fala da peste negra, que foi uma doença que teve graves consequências para a sociedade medieval, dizimando parte da população europeia. Sim, a peste negra dizimou um terço da população europeia, então foi uma doença bastante, né, problemática para os europeus, bastante impactante. E o que mais? Aqui as universidades criadas no período tiveram importante papel no desenvolvimento da cultura e do ensino no Ocidente. Sim, as universidades criadas na Idade Média foram bastante importantes. A Idade Média, a gente teve o surgimento das universidades e, com isso, a ideia do humanismo se espalhando pela Europa, a ideia do antropocentrismo se espalhando na Europa durante a Idade Média, durante o Renascimento. A formação das corporações de ofício está relacionada à efervescência comercial da Europa no início da Idade Média. A efervescência comercial não tem a ver com a Idade Média, né? A Idade Média foi aquele período em que o comércio ele foi menos praticado do que a prática rural, a prática no campo. Então, o campo era o principal ponto da economia da Idade Média. Então, a outra está errada, 16 e 32 também estão erradas, 64 também, né? Várias dissidências da igreja surgiram no período, como foi o caso dos cátaros, devido ao acolhimento à diversidade defendido pela igreja. Aqui dá para, mesmo sem saber o que é o cátaro, dá para rechaçar essa questão, dá para não assinalar ela, por causa da ideia de acolhimento à diversidade defendida pela igreja, né? Então, durante a Idade Média, a gente teve a Igreja Católica criando o Tribunal da Santa Inquisição, para punir
qualquer prática religiosa que fosse contrária qualquer prática religiosa que fosse contrária às doutrinas clássicas da Igreja Católica. Mas, mesmo assim, eu vou explicar para vocês o que é os cátaros, que são os cátaros, ao longo da monitoria de hoje. Em 32, o cristianismo difundido pela Igreja penetrou de tal maneira em todas as camadas da sociedade medieval, que foi capaz de anular as crenças pagãs de origem antiga. Não, durante a Idade Média, o cristianismo e a Igreja Católica ganharam muita força, mas as crenças pagãs, aquelas crenças politeístas e outros tipos de religião alternativa à Igreja Católica continuaram bastante presentes. O cristianismo ganhou cada vez mais força. Na Idade Média, mais ainda, mas ele não conseguiu apagar qualquer tipo de outro tipo de crença religiosa que existia na Europa. Existiam crenças alternativas ao cristianismo, como existe até hoje em todos os lugares, né? A de 64, as ordens mendicantes foram criadas por uma parcela do clero medieval que defendia o conceito de usura, e estimulava o acúmulo de bens e lucro. Não, como é que é? As ordens mendicantes eram ordens que idealizavam a pobreza e que achavam que a pobreza aproximava o homem do que foi Jesus Cristo. Então, não tem nada a ver com defender a usura, porque a usura é os juros, né, aquele enriquecimento por meio de você dar o dinheiro para uma pessoa e querer receber mais em troca. Então, a 64 também está errada. A 5, a resposta é B. Eu vou ler aqui rapidinho. Após ter sido, após ter sido relegada, em grande parte, ao esquecimento, a obra do pensador grego Aristóteles voltou a ter uma significativa difusão na Europa Ocidental, em especial a partir do século XII, o que pode ser atribuído à alternativa B, à preservação e ao profundo estudo da cultura greco-romana realizados pelos muçulmanos em seus centros de cultura, como os da Península Ibérica, onde foram traduzidos para o latim inúmeros manuscritos. Eu esperava que essa questão fosse causar um pouco de dúvida em vocês. Eu vou explicar rapidinho essa história dos muçulmanos ali na Península Ibérica e pegando a cultura greco-romana e incorporando ela à cultura árabe. Inicialmente a gente tinha lá a Grécia, como eu já expliquei para vocês e tal, no mar Mediterrâneo, que ocupava um pedacinho da Ásia, que ocupava um pedacinho da Europa mais ocidental, ali um pedacinho também do norte da África. Esse era o mundo grego, que a gente tinha essas cidades-estado independentes, e o mundo grego ele teve a sua soberania durante um período da Idade Antiga, ganhou bastante força, principalmente a cidade de Atenas. Só que o poderio grego, depois da Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre os atenienses e os espartanos, a Grécia perdeu bastante a força militar dela e por isso ela começou a ser invadida por outros povos. Houve uma tentativa de invadir a Grécia por parte dos persas, mas os persas não conseguiram. Mas depois veio o Império Alexandrino, o Império Macedônio, que conseguiu invadir e conseguiu dominar a Grécia Antiga. E, encantado, o Alexandre Magno, que era o imperador do Império Macedônio, encantado com a cultura grega, ele espalhou a cultura grega por todo o território que ele dominou. Então, a cultura grega chegou em boa parte da Ásia, chegou ali em boa parte não, né, um pedacinho do norte da África, e também chegou aqui um pouco na Península Arábica. Então, lá na Idade Antiga, lá vários séculos antes de Cristo, os árabes, que são os povos da Península Arábica, já tinham contato com a cultura grega por causa do domínio macedônio que pegou uma parte da Península Arábica. Então, os árabes já tinham o conhecimento da cultura grega. Depois veio o Império Romano, que dominou um pedaço do império que foi dominado pelo Império Macedônio. E também teve um contato com a cultura greco-romana e espalhou a cultura por todo o território europeu, e também por um pedacinho no norte da África e também por um pedacinho na Ásia. Então, os romanos também adotaram a cultura grega e basearam a cultura romana na cultura grega. Só que, com a Idade Média, com a invasão dos povos bárbaros ao território romano, a cultura greco-romana acabou sendo bastante relegada. Então, textos bastante importantes do Aristóteles, do Platão, do Sócrates acabaram caindo no esquecimento na Europa, porque os povos bárbaros eles não deram muita bola para o conhecimento da filosofia grega, não. Daí, então, a Europa ficou muito tempo sem ter o conhecimento da cultura grega, né, sem levar muito em consideração o conhecimento da cultura grega.
mas os árabes, eles tinham o conhecimento da cultura grega carregada com eles por causa da dominação aqui, Macedônia, aqui na Península Arábica. E eu também falei para vocês nas últimas monitorias que os árabes se uniram em torno da religião muçulmana e começaram a expandir o território deles pela pela África e também pela Ásia e pegaram um pedacinho da Europa, que foi aqui a Península Ibérica. Então, os árabes passaram algumas décadas dominando a Península Ibérica e, dominando a Península Ibérica, eles trouxeram aqueles conhecimentos da cultura greco-romana, dos textos de Aristóteles, como fala ali a questão, para a cultura, para a Península Ibérica. Então, esse aqui foi um local em que os conhecimentos gregos e romanos, eles foram trazidos de volta pelos árabes nessa região aqui. E depois, quando o europeu fez as cruzadas e retomou a Península Ibérica, o europeu voltou a ter contato com os textos da filosofia grega. Então, sim, os árabes foram um povo bastante importante para a divulgação e para a recuperação de muitos textos greco-romanos na Europa, justamente por causa dessa tomada da Península Ibérica, e também os árabes tinham bastante conhecimento de astronomia, matemática, física e química, o que talvez tenha sido importante para que os povos aqui da Península Ibérica, como os portugueses e os espanhóis, tenham feito as grandes navegações, sabe? Porque herdando conhecimento de astronomia, por exemplo, você consegue se orientar melhor no mar. Então, isso pode ter sido importante para o povo da Península Ibérica ter se espalhado pelo mundo e ter conquistado a América, por exemplo, e a África, além de outros aspectos como a posição geográfica e tal, mas os conhecimentos árabes foram bastante importantes. Os árabes foram bastante importantes para a Europa e para o mundo. Não se fala muito deles, mas eles foram bastante relevantes para a gente. Deu para entender legal, gente? Sanando aí a dúvida da questão 5, acho que deu para entender, né? Acho que sim. Senão eu tento explicar melhor de novo. Uma explicação bem longa. Então, voltando para o assunto de hoje, que é a Idade Moderna, esse foi um período em que a gente tem alguns pontos bastante importantes, como a presença do absolutismo, como a contestação cada vez maior de vários grupos diferentes à Igreja Católica, e também a gente tem a presença do colonialismo bastante importante. Eu vou falar sobre cada um desses pontos hoje aqui com vocês. Eu coloquei essa foto aqui na capa do Luís XIV, porque ele foi assim o símbolo máximo do absolutismo europeu. O Luís XIV tem uma frase bastante famosa que foi atribuída a ele, que é o Estado sou eu, ou seja, a vontade dele é a vontade do Estado. É a centralização política máxima na figura do rei, que é o absolutismo que aconteceu durante a Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, a gente tem reformas protestantes que aconteceram por um motivo que foi. Acho que está faltando um slide. Acho que eu acabei esquecendo de um slide, gente. Mas enfim, tudo bem. Eu não sei como o slide se perdeu. Mas antes tinha um slide que mostrava que durante a Idade Média a gente tinha. é, Deixa eu me achar aqui agora. Durante a Idade Média, a gente tinha uma pirâmide social que era composta no seu topo pelo clero, depois vinha a nobreza, depois vinham os camponeses e os servos. O clero era a parcela da população europeia que mais tinha poder político e mais tinha poder econômico. O poder econômico, eu acho que vocês vão lembrar que durante a Idade Média era a terra. Então, o clero, ele tinha muita terra. Os nobres também tinham bastante terra, mas o clero tinha mais terra ainda. Os camponeses e os servos, eles praticamente não tinham suas terras e eram obrigados a serem vassalos de outras pessoas que tinham terra, como, por exemplo, os nobres ou os membros da Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, então, para concentrar essa terra na mão dela, para impedir que essa terra fosse dissipada para outras pessoas, a Igreja Católica instituiu uma prática que é o celibato. O celibato é aquela coisa que o padre, por exemplo, o bispo, o arcebispo, aquele membro do clero, ele não pode se casar. Não se casando, o membro do clero ele não tem filhos.
Então, como vocês têm uma ideia, assim, que antigamente as pessoas tinham vários filhos, então, tipo, se o padre se casasse e tivesse, por exemplo, 10 filhos, a terra dele, depois que ele morresse, ia ser dividida em 10, e não necessariamente os filhos dele iam ser membros da igreja, não necessariamente iam ser pessoas do clero. Então, conforme as pessoas fossem se casando e tendo filhos e dividindo a terra, a igreja católica ia aos poucos perdendo as suas terras. Por isso, a igreja católica instituiu o celibato, proibiu o casamento para concentrar as terras na mão dessa instituição. Já os nobres, eles não tinham a prática do celibato. Eles tinham seus filhos, seus vários filhos, e depois que eles morriam, eles iam dividindo a terra entre os seus filhos. Então, por exemplo, um pedaço de terra ali que tinha um pedaço de terra limitado que o nobre tinha o poder dele, depois que ele tinha seus vários filhos, a mesmo pedaço de terra ia ser dividido entre várias pessoas. E essas várias pessoas iam ter filhos, cada uma das famílias ia ter vários filhos, e a terra ia ficar cada vez mais dividida. Então, os nobres começaram a ter cada vez menos terra, porque o pedaço de terra, tipo, foi cada vez mais dividido entre eles. Então, a gente teve um crescimento muito grande de nobres sem terra. E esses nobres sem terra, eles começaram a entrar na Igreja Católica para ter acesso à terra e para ter acesso aos privilégios da Igreja Católica. Quando você virava um padre, um bispo, um arcebispo, você ganhava privilégios como não precisar pagar imposto e você também ganhava o seu pedaço de terra que você podia cultivar. Então, com essa migração dos nobres para dentro da Igreja Católica, a gente começou a ter uma desvirtuação muito grande da Igreja. Porque as pessoas não entravam porque elas acreditavam nos ideais da igreja ou porque elas queriam espalhar a ideia de Cristo, mas elas entravam na igreja porque elas só queriam poder e dinheiro. Eram pessoas ambiciosas que entraram na igreja e desvirtuaram a instituição. Por exemplo, a gente tinha nobres que na igreja católica descumpriam a lei do celibato e tinham filhos. A gente tem até um exemplo famoso que era do Papa Alexandre VI, que era pai de pelo menos 7 filhos, para vocês terem uma ideia. Então, a igreja católica ela instituiu o celibato, mas muitos membros importantes do clero desrespeitavam o celibato. A gente também tinha, durante a Idade Média, a venda de falsas relíquias. Então, um padre, por exemplo, pegava um pedaço de madeira e falava que aquele pedaço de madeira era uma lasca da cruz em que Jesus Cristo foi crucificado, o que era mentira, era só um pedaço de madeira. Ou ele pegava um pedaço de pano dizia que aquele pedaço de pano era um pedaço de pano em que Maria tinha secado suas lágrimas, o que era uma mentira. Então, essas falsas relíquias eram vendidas para as pessoas para que os membros do clero enriquecessem. Também existia a venda de indulgências, que era a venda de um perdão divino, que não era previsto na religião católica, foi uma invenção que algumas pessoas fizeram para ganhar muito dinheiro, e assim, por causa dessas práticas, a Igreja Católica cada vez mais perdeu a sua credibilidade e houve o aumento de práticas hereges, práticas que eram contrárias às práticas tradicionais da Igreja Católica, como, por exemplo, a prática dos cátaros, que apareceu ali na questão que eu falei para vocês. Os cátaros é uma espécie de grupo de dissidentes da Igreja Católica. Eram católicos, mas que seguiam algumas normas diferentes das normas previstas pela Igreja Católica. Como, por exemplo, os cátaros, eles tinham uma ideia de que o homem e a mulher, o homem e a mulher eram iguais, o que não era o que era falado pela Igreja Católica tradicional. A Igreja Católica tradicional dizia que o homem era mais importante que a mulher, enfim. Também os cátaros, eles eram contra a Guerra das Cruzadas, que era uma guerra oficializada pela Igreja Católica. Então, os cátaros é um grupo de católicos dissidentes que era perseguido pela Igreja Católica porque a Igreja Católica via eles como hereges. Hereges são aquelas pessoas que praticam as heresias. Heresias são as práticas contrárias aos interesses da Igreja Católica. Também a gente tem na Igreja Católica a criação de novas ordens religiosas, ou seja, pessoas católicas que não gostam das práticas que são feitas dentro da Igreja Católica, mas que não são dissidentes, ou seja, não são pessoas que falam mal da Igreja Católica ou não são pessoas que desrespeitam as figuras importantes da Igreja. São só um grupo de católicos que tenta praticar a religião de uma maneira diferente, como, por exemplo, os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, que é um grupo de católicos
que não foi perseguido pela Igreja Católica, mas que tinham maneiras diferentes de ver o modo de vida, sabe? Seguindo as doutrinas católicas, mas com um modo de vida diferente. Por exemplo, os franciscanos, que tinham seus votos de pobreza e de simplicidade para tentarem se aproximar a, ao ideal máximo da Igreja Católica, que era essa coisa da simplicidade e tal. É, a gente tem hoje o Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, que é um Papa dessa ordem religiosa, a ordem dos franciscanos. Então, para combater os grupos dissidentes, como os cátaros, por exemplo, ou como as pessoas que praticavam práticas pagãs ou politeísmo, aquelas pessoas que começaram a seguir outras religiões diferentes da religião católica por causa da perda de credibilidade da igreja, para perseguir essas pessoas, a Igreja Católica, durante a Idade Média, criou o Tribunal do Santo Ofício, que é também chamado de Inquisição, para perseguir essas pessoas. E isso é o que a gente tinha na Idade Média. Na Idade Moderna, a gente tem uma nova maneira de tentar conceber a igreja, que são reformas dentro da igreja católica, que são as reformas protestantes, que a gente tem como exemplos os luteranos, os calvinistas e os anglicanos. São outros grupos de dissidentes, mas que surgiram na Idade Moderna, sabe? Tudo que eu falei até agora de cátaro, de dominicano, franciscano, é na Idade Média. Agora, na Idade Moderna, nós temos as reformas protestantes, que são pessoas que tentaram reformular a Igreja Católica, mas foram expulsos pela Igreja Católica tradicional. Eu vou falar de cada um deles. Temos a Reforma Protestante, que foi uma reforma que foi feita lá na Alemanha, por esse membro da Igreja Católica aqui, que é chamado de Martinho Lutero na língua portuguesa, mas o nome real dele é Martin Luther. O Martinho Lutero, ele fixou uma igreja católica lá da Alemanha, na Catedral de Wittenberg, 95 teses contra a venda de indulgências e contra os dogmas da igreja. Ele queria que a igreja católica fosse mais ética, que fosse mais moral. E ele colocou essa placa aqui, esse pedaço de papel, em protesto às práticas incorretas, na visão dele, da igreja católica. Por isso a gente chama de reformas protestantes, porque surgiram como protestos, como foi o caso do Martinho Lutero. O Martinho Lutero, por ter feito isso, ele foi considerado como herege, foi considerado uma pessoa contrária à doutrina católica tradicional, e ele foi expulso da igreja. Mas fora da igreja, ele continuou pregando como ele achava que a religião católica deveria ser. E o que Martinho Lutero pensava? Ele pensava, por exemplo, que a fé é a única fonte de salvação, diferentemente do que era falado pela Igreja Católica tradicional, que dizia que a única forma de alcançar a salvação era pelas boas obras. Então, é uma forma diferente de ver religião. Também o Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque ele acreditava que as pessoas deveriam ter acesso ao texto sagrado e deveriam tirar suas próprias conclusões a partir do texto sagrado, diferentemente do que acreditava a Igreja Católica tradicional. A Igreja Católica foi uma instituição que surgiu lá no Império Romano. Os romanos falavam latim, e as Bíblias, tradicionalmente, eram sempre escritas na língua latim. Só que existia um problema aí, né? Porque na língua latina, né, pode presumir que muitos membros do clero falavam em verdades para os seus fiéis, e os fiéis acreditavam porque não conseguiam pegar o texto da Bíblia e ler o que estava escrito ali. O Martinho Lutero, por isso, traduziu a Bíblia para o alemão para que os alemães pudessem ler o texto e tirar as suas próprias conclusões. Também a gente tem um outro reformista que foi João Calvino, que fundou a religião calvinista. O João Calvino, antes de falar do João Calvino, eu quero falar um pouquinho sobre a Suíça para vocês, que é esse país aqui que fica entre a França, a Itália e a Alemanha. É um país que fica entre outros países bastante relevantes. A Suíça, ela sempre foi um país bastante relevante,
porque ela sempre foi um ponto de encontro de várias rotas comerciais importantes. E por ser esse ponto de encontro de várias rotas comerciais, a gente tinha ali bastante membros da alta burguesia e a gente também tinha ali bastante banqueiros, grandes bancos eram abrigados ali na Suíça. E a Suíça sempre foi um país que foi meio que sempre teve um pé meio atrás assim com a doutrina católica, porque a religião católica, por exemplo, era contrária à usura, ou seja, era contrária aos juros. Mas daí, como na Suíça tinha bastante banqueiro, os banqueiros se sentiam bastante desconfortáveis com essa ideia de não poder cobrar juros, porque é esse o trabalho do banqueiro, né? Cobrar juros, é emprestar o dinheiro numa quantia e ganhar o dinheiro de volta numa continha, numa conti, como é que fala isso? Quantia, uma quantia maior. Então, é isso que o banqueiro faz, ele cobra juros. A Igreja Católica também falava que as pessoas deveriam vender produtos a um preço justo. E isso desagradava a burguesia, porque a burguesia queria vender os produtos dela no preço mais alto que fosse possível. Então, os burgueses e os banqueiros da Suíça eram meio contrários à ideia que era pregada pela Igreja Católica tradicional. Quando veio Martinho Lutero e propôs uma reformulação da Igreja Católica, isso agradou bastante os suíços. E a Suíça, ela virou um local é, de exílio de muitos membros dissidentes da Igreja Católica, como, por exemplo, foi o caso do João Calvino, que era um francês que, com base nas ideias de Martinho Lutero, tentou reformular também a Igreja Católica e propôs também as suas teses, que eram teses diferentes das teses da Igreja Católica. João Calvino, assim como Martinho Lutero, foi expulso da Igreja Católica e se exilou na Suíça, e aqui ele escreveu os seus textos mais importantes. João Calvino, ele pregava, por exemplo, que o homem é pecador por natureza, o que é uma coisa diferente da que a Igreja Católica falava. A Igreja Católica falava que o homem era bom por natureza, então já tem uma diferença aí. O João Calvino, ele também falava, como Martinho Lutero, que a fé é um meio de salvação. Mas, diferentemente do Martinho Lutero, o João Calvino colocava um ponto a mais na questão. Ele falava que a salvação é alcançada por meio da fé, mas ela é concedida por Deus para algumas pessoas. Ou seja, algumas pessoas eram predestinadas a alcançarem a salvação divina. Algumas pessoas eram predestinadas a irem aos céus, ao reino dos céus, depois da morte. E como você sabia que uma pessoa era predestinada? Como você sabia que uma pessoa iria para o céu? Para João Calvino, aquelas pessoas predestinadas, elas eram, elas eram identificáveis na Terra quando você via as pessoas com mais riqueza. Uma pessoa que conseguisse enriquecer era uma pessoa predestinada à salvação. E isso também agradava bastante aos banqueiros e aos grandes burgueses. Eles pensavam, pô, então se eu sou rico quer dizer que eu sou predestinado. E além de agradar as pessoas que já eram ricas, as ideias de João Calvino também estimularam bastante as pessoas da Suíça, depois o restante da Europa, a buscarem cada vez mais acumular riqueza, cada vez mais conseguirem mais lucros. O burguês queria vender mais para ficar mais rico, o banqueiro queria cobrar mais juro para ficar mais rico, para provar que eles eram predestinados, porque enriquecendo em vida quer dizer que você, na morte, vai alcançar o reino dos céus. E tem até sociólogos que falam que o crescimento, a evolução do capitalismo na Europa se deu muito em função da religião calvinista, que colocou isso na cabeça do europeu, de que ele tinha que enriquecer, de que ele tinha que ser capitalista. Isso foi até falado por um sociólogo importante chamado Max Weber, no livro A Ética Protestante, e também no outro livro, O Espírito do Capitalismo. Max Weber falava que o capitalismo se fortaleceu na Europa por causa das ideias protestantes, como a ideia pregada por João Calvino. A religião calvinista se espalhou pela França e também pela Inglaterra. Os calvinistas franceses eram chamados de huguenotes e os calvinistas ingleses eram chamados de puritanos. A gente tem aqui a outra reforma protestante, que foi a reforma anglicana, que aconteceu na Inglaterra, porque o rei Henrique VII, que é esse cara aqui, ele era casado com Catarina de Aragão.
que é essa mulher aqui. O Henrique VII, ele queria ter um filho homem para que a dinastia dele continuasse, mas ele só conseguiu ter uma filha mulher, só conseguiu ter uma filha mulher com Catarina de Aragão. Então, o Henrique VII, ele queria se separar da Catarina de Aragão para se casar com uma outra mulher e para ter filhos homens, para que a dinastia dele pudesse seguir em frente. Então, o Henrique VII, ele pediu para o Papa da Igreja Católica o divórcio, mas o Papa não aceitou. Então, o Henrique VII, por ele mesmo, ele se divorciou por ele mesmo da Catarina de Aragão e ele fundou a própria igreja e depois de fundar a própria igreja dele, ele se casou com Ana Bolena e daí ele conseguiu ter o filho homem que ele queria e conseguiu seguir a dinastia dele. Foi assim que nasceu a igreja anglicana, por causa de um casamento. E até hoje a religião anglicana é bastante importante na Europa. Tudo certo até aqui, gente? Show de bola também, uma aguinha aqui. Em função dessas reformas em função dessas reformas protestantes da Igreja Católica, em função desse grupo de dissidentes, a Igreja Católica propôs uma contra-reforma, que é uma reforma contra as reformas que já estavam sendo feitas. A Igreja Católica tentou se reestruturar e tentou se proteger, tentou se resguardar do surgimento de novas práticas religiosas que pudessem enfraquecer a instituição católica. Então, a Igreja Católica, por exemplo, reativou o Tribunal do Santo Ofício, lá na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média. O Tribunal do Santo Ofício foi criado e era bastante presente na vida das pessoas. Depois, com o passar do tempo, ele perdeu um pouco a sua força, mas com o aparecimento dessas reformas protestantes, o Tribunal do Santo Ofício foi reativado. Também a Igreja Católica ela fez um índice de livros proibidos, que em latim é Index Librorum Prohibitorum, para tentar impedir que as pessoas tivessem acesso a algumas obras que fossem contrárias aos interesses da Igreja Católica, como, por exemplo, as obras calvinistas. Então, um católico que seguia a religião católica tradicional não poderia ler esse livro. Também foi criada a Companhia de Jesus, que era um grupo de pessoas que seriam os soldados de Cristo, eram pessoas que eram responsáveis por espalhar pelo mundo a ideia de Jesus Cristo. Eles foram bastante presentes na América. Eu acho que vocês sabem ali pela história do Brasil, os jesuítas, bastante importantes na colonização do nosso país. Também a gente teve o Concílio de Trento, que foi um concílio feito pela Igreja Católica para tentar tornar a instituição mais ética, mais moral, por meio de medidas como, por exemplo, condições mínimas para a pessoa fazer parte do clero, como, por exemplo, a idade, né? Você só poderia fazer parte do clero quando você tivesse uma certa idade para impedir que pessoas muito jovens e irresponsáveis entrassem na instituição e desvirtuassem ela por dentro. Também o Concílio de Trento proibiu a venda de indulgências, proibiu a venda daquelas relíquias, não, perdão, o Concílio de Trento proibiu a venda de indulgências. As indulgências não são as relíquias, as indulgências são o perdão sagrado, o perdão divino, né? A venda do perdão divino, isso é indulgência. E o Concílio de Trento proibiu. Proibiu a indulgência, que é a venda do perdão divino. Agora foi. Outro aspecto bastante importante da Idade Moderna, além das reformas protestantes e da Contra-Reforma, outro aspecto importante é a presença do mercantilismo. Mercantilismo é aquela política econômica que foi adotada pelas monarquias absolutistas que buscava um alto controle estatal sobre a economia. O Estado definia preços, o Estado definia cotas de importação, ou seja, por exemplo, um rei de Portugal definia quanto dos produtos estrangeiros iam ser importados no país. O rei de Portugal definia quanto de tecido inglês ia entrar em Portugal. O rei da Inglaterra definia quanto de vinho português ia entrar na Inglaterra. Então, as monarquias absolutistas criavam cotas de importação. E por que fazer essas cotas de importação, né? Porque durante o mercantilismo nós temos também uma coisa muito importante que é o protecionismo, que é a busca por uma balança comercial favorável.
balança comercial, né? Pensa numa balança em que tu tem a importação e tu tem a exportação. As monarquias absolutistas europeias, elas queriam ter o máximo possível de exportação, porque quando você exporta é como se você estivesse vendendo, então quanto mais você vende, mais rico você fica. E as monarquias absolutistas queriam o máximo, o mínimo possível de importações. O mínimo possível de importações, porque importar é a mesma coisa que comprar. E quanto mais você compra, mais pobre você fica. Então, nessa balança comercial, buscava-se sempre ter uma quantidade de exportações maior do que de importações, para que o Estado enriquecesse, para que o Estado ficasse mais forte por meio do poder financeiro. E o poder financeiro, durante a Idade Moderna, diferentemente da Idade Média, era o metal. Na Idade Moderna, se buscava ter o máximo possível de metal dentro de um país, que é a ideia do metalismo. Metais como ouro, como prata, como bronze, na Idade Moderna se buscava isso. Essa era a nova riqueza, o metal. Então, quanto mais metal um estado acumula, mais rico ele é. Também as monarquias absolutistas, elas cobravam os impostos de forma bastante, como é que eu falo, bastante incisiva dos comerciantes. Então, o Estado estava ali sempre cobrando os impostos. E isso, para os burgueses, foi de certa forma bom. A cobrança de impostos? Sim, a cobrança de impostos foi boa. O Estado absolutista para o burguês foi bom até um certo ponto, porque os burgueses, eles precisavam de um Estado que fosse bastante forte, porque um Estado forte é um Estado que construía estradas, que construía portos, e essas estradas, esses portos, essas obras públicas, elas eram importantes para que a burguesia conseguisse fazer os seus negócios. Com o passar do tempo, os burgueses enriqueceram bastante e começaram a ficar de saco cheio da cobrança de impostos e começaram a contestar o poder real. Mas isso é mais para frente. Durante o início da Idade Moderna, os burgueses conseguiram ganhar bastante com o absolutismo. Também, mais uma coisa, também a gente tem um ponto importante que é o colonialismo. O colonialismo era aquela prática de tentar buscar dominar territórios além mar, tentar buscar fundar colônias, por exemplo, na África, na Ásia e na América, o que é muito vantajoso, porque uma colônia ela abastece a metrópole sem custo. Por exemplo, se você domina um pedaço de terra na América, você consegue, por exemplo, café, pau-brasil, cana-de-açúcar, sem ter custo nenhum. Você não tem que comprar o café de outro estado. Você simplesmente vai lá, pega e deu. Aí isso é bom para que a balança comercial fique favorável para o Estado, porque você não tem que comprar, por exemplo, o produto da França, porque a França vai te cobrar um preço caro. No Brasil, tu só vai lá e pega. Na África, tu só vai lá e pega. Na Ásia, é só pegar. Então, tu vai pegando aí as coisas, e por isso que o colonialismo é altamente lucrativo para a metrópole. Também tem a vantagem que, de vez em quando, numa colônia da América, por exemplo, pode achar prata, como foi o caso da Argentina. Os espanhóis acharam muita prata na Argentina. É por isso que a Argentina se chama Argentina, porque prata em latim era argento. Daí, por acharem muita prata na Argentina, os espanhóis deram o nome de Argentina àquele local. Então, era muito vantajoso. Você podia achar prata na Argentina, ouro no Brasil, diamantes na África. Então, isso deixava o Estado ainda mais rico. Então, o colonialismo é extremamente favorável para a metrópole. Para a colônia, nem um pouco. Tudo certo, gente? Sendo legal aí? Show. Mas, se tiverem dúvidas, podem interromper sem o menor problema. Também tem aquela linha do tempo que eu sempre mostro para vocês, que mostra que a Idade Moderna começa quando acontece a queda de Constantinopla, né? A queda de Constantinopla aconteceu porque os turcos otomanos, que é um povo da Ásia, dominou aqui Constantinopla. Dominando Constantinopla, eles fecharam um canal bastante importante para os europeus chegarem ao Oriente. E esse foi um dos motivos que fez com que os europeus começassem a viajar
pelos mares para buscar outras rotas alternativas para chegar no Oriente. Buscando essas rotas alternativas para o Oriente, os europeus chegaram, por exemplo, lá no sul da África, chegaram, por exemplo, na América, no continente americano. Daí entramos no ponto do domínio europeu sobre a América Latina. Vocês bem sabem, né, que vários povos europeus fundaram colônias na América Latina não, né, na América de maneira geral. Os ingleses, eles dominaram aqui a América do Norte, os espanhóis dominaram boa parte do continente americano, em quase toda a sua extensão, portugueses aqui na América do Sul, e também tiveram algumas tentativas francesas e holandesas de dominar pedaços de terra aqui na América, mas não foram tão bem sucedidas. Falando rapidinho sobre os holandeses fundaram uma companhia, criaram uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, que enriquecia muito com o tráfico de escravos, e essa companhia ela tentou dominar algumas terras aqui da América, né? Como foi o caso do Brasil, lá no Maranhão, que eu acho que vocês sabem que foi uma tentativa que deu certo durante um tempo, mas depois a coroa portuguesa conseguiu restabelecer o território. E uma coisa interessante é que os holandeses, eles fundaram uma cidade aqui na América do Norte que eles chamaram de Nova Amsterdã. Mas Nova Amsterdã foi retomada pelos ingleses e essa cidade, Nova Amsterdã, deu origem à cidade de Nova York. Aí uma curiosidade. Também os franceses, eles dominaram algumas terras na América do Norte. Até hoje, tem algumas cidades na América do Norte em algumas regiões da América do Norte que falam francês como a língua oficial, como por exemplo o Quebec, que é uma cidade do Canadá. Então, algumas pessoas ali na América do Norte falam francês até hoje por causa desse domínio francês, que aconteceu ali, por exemplo, no Quebec. Franceses, eles também colonizaram aqui o Haiti, na América Central, e por isso os haitianos falam francês. Aí, sobre a América Inglesa, temos que os ingleses eles fundaram dois tipos de colônia. Uma colônia mais ao norte e uma colônia mais ao sul. Um tipo de colônia mais ao norte e outro tipo de colônia mais ao sul. Mais ao norte, os norte-americanos fundaram colônias de povoamento, que é aquela colônia que é formada pelos ingleses que vieram para a América não para explorar a América, mas vieram para a América para tentar viver ali, tentar uma vida mais pacífica do que a vida na Inglaterra. Porque a Inglaterra, apesar de ser um país bastante rico, apesar de ser uma região bastante rica da Europa, ela tinha muitos problemas sociais, como, por exemplo, a intolerância religiosa, que era muito forte lá na Inglaterra. O rei Henrique VII, quando ele fundou a Igreja Anglicana, ele começou a perseguir os católicos, então muitos ingleses católicos fugiram para a América do Norte para estabelecer a vida deles aqui. Também existia um crescimento demográfico muito grande na Inglaterra, então as pessoas estavam começando a passar dificuldade porque as cidades estavam muito cheias e começaram a ficar violentas. Também na Inglaterra teve a evolução de uma coisa chamada cercamento, porque depois a gente vai ver que na Inglaterra houve a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial a Revolução Industrial, ela buscava ter lã para produzir tecidos, né? Depois eu vou explicar isso melhor para vocês, mas era necessário ter bastante lã para produzir tecido nas indústrias inglesas. Então, a coroa inglesa fez uma prática chamada cercamento, que era simplesmente expulsar um camponês da região onde ele vivia, da onde ele produzia, para criar ovelhas, para extrair a lã da ovelha para a Revolução Industrial. Então, muitos camponeses foram expulsos das suas terras e buscaram uma vida na América do Norte. Também a gente tem a necessidade de contrapor a colonização francesa. Os franceses estavam tentando colonizar a América do Norte, então por isso alguns ingleses vieram viver aqui. A grande questão da colônia de povoamento é que ela é uma colônia muito diferente de todo o resto da América. Por exemplo, a colônia do Brasil, a portuguesa, ela tinha um objetivo só de extração. Já a colônia de povoamento era uma colônia em que as pessoas vinham para viver aqui. E isso é bastante marcante no desenvolvimento econômico da América do Norte, porque na América do Norte havia colônia de povoamento, eram pessoas que cuidavam mais do país em que elas estavam vivendo, era uma região em que
existia a policultura, predominava a pequena e média propriedade. Desde o início da colonização já havia a necessidade, já havia a vontade de se estabelecer um mercado interno, então a economia da colônia de povoamento norte-americana evoluiu de uma maneira diferente do restante da América. Então, por isso, é uma das coisas que explica o poder econômico tão grande que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Mas, lá na América Inglesa, também tinha uma colônia muito parecida com o restante das colônias americanas, que era a colônia de exploração, que é aqui a colônia mais ao sul, que é muito parecida com a colônia brasileira, por exemplo, a colônia portuguesa. A colônia de exploração era uma colônia marcada pelo latifúndio, pela monocultura, assim como era no Brasil e também nas colônias espanholas. Olha só, o tempo está correndo hoje, gente. Meu Deus, já é quase 9 horas. Tá, falando rapidinho. Ah, também tem os indígenas. Eu preciso falar sobre os indígenas para vocês. Quando os europeus chegaram na América, eu acho que certamente vocês sabem que eles encontraram uma diversidade étnica e cultural bastante acentuada. Pela essa imagem aqui, a gente consegue ver muito bem a diferença de uma tribo Guarani para um grupo, para uma tribo Iglu, ou para uma tribo Apache. Os Iglus, lá na América do Norte, os Apaches também na América do Norte, eram bastante diferentes dos índios Guaranis. É uma diferença física e cultural bastante acentuada. Também a gente tinha povos tradicionais na América Latina que eram sociedades bastante organizadas e complexas. A gente atribui muito ao indígena uma visão de, como é que eu posso dizer, de simplicidade, de falta de desenvolvimento, mas essa é uma visão um pouco deturbada da realidade, porque na América a gente tinha povos indígenas que fundaram sociedades bastante complexas, como essa aqui que a gente consegue ver na imagem, que era a sociedade Inca. Os Incas fundaram uma sociedade muito complexa, com obras arquitetônicas bem elaboradas, e tinha um sistema de regadio parecido com o sistema que tinha lá na Antiguidade Oriental, tributação, enfim, era uma sociedade bastante complexa mesmo. Existiam sociedades bastante complexas na América. E como o indígena chegou na América, né? Existem muitas teorias. A teoria mais aceita é que, acho que vocês sabem, né, que o ser humano, os antropólogos defendem que o ser humano, né, a ideia mais aceita pela ciência, é um consenso na ciência, na verdade, é que a humanidade ela surgiu na África e os africanos migraram para a Europa e da Europa migraram para a Ásia. Só que daí vocês podem se perguntar como o ser humano chegou na América, porque a América é separada da Ásia pelo Oceano Pacífico e a América é separada da Europa e da África, perdão, pelo Oceano Atlântico. Então é muito difícil um ser humano chegar aqui, né, vindo desses continentes. A ideia mais aceita é que há uns 10 mil anos atrás, os seres humanos migraram andando mesmo pelo Estreito de Bering, que há uns 10 mil anos atrás poderia ser uma região congelada, não separada por água, então os povos humanos poderiam ter caminhado até a América e chegado nos mais diversos pontos da América. Também tem a teoria de que alguns povos da Polinésia, da Oceania, eles migraram por correntes marítimas. Eles podem ter feito embarcações e naufragado ou navegado de propósito, vai saber, né? Navegando assim pela corrente malaio-polinésia, que é uma corrente que flui nesse sentido, ou pela corrente australiana, que também flui nesse sentido. Então pode ter sido assim que os indígenas chegaram na América. Absolutismo, falando rapidinho, absolutismo foi caracterizado por ter um poder real absoluto, ou seja, um poder real que não era limitado nem por uma constituição, nem por um parlamento. O rei ele mandava conforme a sua vontade, como aqui o Luís XIV na França, ou como a Elizabeth I na Inglaterra. Existia simbiose com a burguesia, que eu já falei, os burgueses conseguiram ter uma vantagem muito grande com o poder absolutista, porque os reis absolutistas criaram obras públicas muito importantes para os burgueses, e os burgueses contribuíam com os impostos que eles pagavam para a coroa. Então, era uma simbiose com a burguesia, os absolutistas. Também a gente tinha uma sociedade estamental, com o clero no topo, tal como a Idade Média, a nobreza numa posição intermediária, tal como a Idade Média, só que na Idade Moderna a gente tem lá na base o terceiro estado, que era composto por um grupo bastante homogêneo de pessoas. Então nós tínhamos ali no terceiro estado, no campo, camponeses,
Na cidade, artesãos e burgueses. Burgueses da alta burguesia e burgueses da baixa burguesia. Alta burguesia eram os burgueses mais ricos, baixa burguesia eram os pequenos comerciantes e os profissionais liberais. Último slide aqui, antes das duas questões que eu trouxe para vocês, questões bem rapidinhas, prometo. Nós temos também os teóricos do absolutismo, que foram, por exemplo, o Maquiavel, que é esse cara aqui, e o Thomas Hobbes. Cai bastante no vestibular. O Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, que eu acho que eu já comentei com vocês, e o Maquiavel, ele falava a frase bastante famosa que é os fins justificam os meios. Quer dizer, o rei, ele pode fazer o que ele quiser, porque o fim da ação do rei compensa o meio pelo qual o rei usou a sua força para conseguir o bem da população. Ele falava que o Estado deve promover a paz, a segurança e o bem-estar da população, e que tudo que o rei faz é para garantir o bem do povo. Então, por exemplo, se um rei suprimir uma revolta, matando as pessoas que fizeram essa revolta, é em prol da paz. Então, o meio que o rei usou, que foi suprimir violentamente um grupo de pessoas, justifica o fim da ação dele, que é promover a paz do Estado. É isso que o Maquiavel falava. Também a gente tem o Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã, que ele reconhecia que o Estado era um monstro que destruía a liberdade das pessoas. Então a gente tem aqui o Estado representado como um grande monstro que destrói a liberdade das pessoas, mas que essa destruição da liberdade é benéfica para as pessoas, porque o homem ele é dotado de paixões e fraquezas. A paixão e a fraqueza do homem pode levar à violência entre os homens. Uma frase famosa do Thomas Hobbes é que o homem é o lobo do próprio homem. Ele falou isso em latim. Homo lupus homini. Então, o homem é um grande perigo para o próprio homem. Então, por isso o Estado tem que intervir para impedir que as pessoas pratiquem violência entre si. Outro teórico importante do absolutismo foi o Jean Rodin, que falava que a autoridade real ela não deve ser partilhada. Então, que o rei ele é absoluto e que ele não deve partilhar a sua força com outras pessoas. Temos o fortalecimento, acho que eu já falei isso para vocês, né? O fortalecimento das monarquias francesa e inglesa foi bastante acentuada durante a Idade Moderna. Então, aqui duas questões rapidinho para vocês conseguirem dormir cedo. Primeira questão, eu acho que o Richelli pode botar ali o pool rapidinho, se ele quiser. Na verdade, a gente ia pensando bem, perdão. Eu acho que eu já vou resolver. Ah, agora ele já botou. Ah, resolvam aí rapidinho. É bem rápido. 10 minutinhos para cada questão, acho que a gente consegue fechar antes das 9h10.
Então, resolvendo rapidinho aí, questão 3, alternativa 1. Sobre as características do absolutismo na Idade Moderna, é correto afirmar que foi um tipo de regime republicano e democrático. Não, né? O absolutismo ele é aquele poder sem limitação nenhuma de uma constituição ou de um parlamento. Então, não. Alternativa 2, procurou legitimar-se no direito divino dos reis. Sim, o direito dos reis ele era visto como um dom de Deus, como se Deus tivesse escolhido aquela pessoa para ser rei. E até hoje é assim. Monarquias como a monarquia inglesa, que ainda existe um caráter divino no rei e na rainha. Eles são tratados realmente como deuses. Embora essa ideia tenha se enfraquecido bastante na contemporaneidade, que é o período que a gente vive. Alternativa 4 foi a expressão do poder político descentralizado? Não, né? O poder político era absolutamente centralizado. Então, o rei tinha todo o poder do Estado. O soberano era absoluto. Então, não. Alternativa 8 implementou o Estado burocrático e nacional. Vamos pensar. Um Estado burocrático, sim, é um Estado que como é que eu posso explicar para vocês? É um Estado bastante burocratizado, com a cobrança de impostos, com é, a tributação ali, as burocracias bastante fortes durante o absolutismo. Então, sim, era um Estado bastante burocrático e era um Estado nacional. Um pedaço de terra era a França. Então, aquele espaço ali começou a ganhar uma atribuição de uma nação, né? Não era mais um reino, mas era sim agora uma nação durante o absolutismo. Então, a alternativa 8 está correta. A alternativa 16 baseou-se no poder autocrático do soberano. Autocrático, cracia quer dizer poder. Auto quer dizer meio que uma reflexão, né? Então, o autocrático quer dizer que o poder que a pessoa, como é que eu vou explicar isso? Autocrático, realmente é autocrático, que a pessoa tem o poder para si. Então, né, reflexão, poder para si. Então, o absolutismo é uma forma de governo bastante autocrática. Então, a alternativa 16 está certa. Embananei aqui, mas tudo bem, vamos lá. A questão 4, Jacques Bossuet, eu acho que é assim que fala, utilizou argumentos extraídos da Bíblia para justificar o poder absoluto e de direito divino da realeza, com o lema um rei, uma lei, uma fé. São características do absolutismo na França. Alternativa 1, a concentração dos mecanismos de governo nas mãos do rei. Sim, que nem aquela frase lá do Luís XIV, o Estado sou eu. Então, tudo estava na mão do rei. O rei mandava em tudo, então essa alternativa está corretíssima. Alternativa 2, a identificação entre nação e coroa. Sim, era uma mistura, né? A França era a França do Luís XIV. Pensar em França e pensar em Luís XIV, pensar em Inglaterra e pensar na Rainha Elizabeth era praticamente a mesma coisa. Então, sim, a ideia de nação era intimamente atrelada à ideia da coroa, à ideia da realeza. Alternativa 4, a influência do racionalismo iluminista como justificativa do poder absoluto e do direito divino do soberano, né? Porque o racionalismo, ele é justamente uma ideia de tentar rechaçar um pouco a ideia de coisa divina, de coisa sobrenatural. O racionalismo, ele buscava explicações mais científicas e mais terrenas para as coisas. Então, a ideia de absolutismo, de direito divino do poder, era bastante, como é que eu posso dizer, contraposta. Os racionalistas, eles se contrapunham a essa ideia. Então, a alternativa 4 está incorreta. Alternativa 8, a criação de exército nacional permanente. Sim, era necessário que os estados se defendessem cada vez mais dos outros reinos. Os absolutistas tinham muito uma ideia de autoproteger a nação deles, o território deles. A alternativa 8 está correta. A ampla liberdade de expressão e de fé. Não, né? Durante o absolutismo, ah, as fés que fossem, por exemplo, uma fé que não agradasse ao rei, essa fé ela era suprimida. Tal como aconteceu lá na Inglaterra durante o reinado do Henrique VII. O Henrique VII fundou a sua igreja.
os católicos começaram a ser perseguidos. Se você tinha uma religião que, de alguma maneira, fosse desagradável ao rei, a tua religião era perseguida. E expressão nem se fala, né? Se você falasse mal do rei, você era decapitado em praça pública. Então, a 16 está errada. Certo, gente? Alguma dúvida a mais? Alguma dúvida sobre essas questões? Um ponto a acrescentar? Então, acho que é isso por hoje, né? Vocês devem estar cansadinhos, já está meio tarde. É, eu vou tentar mandar a guia de estudos para vocês até no máximo a tarde de amanhã. Vou tentar mandar para vocês. E, por favor, assistam os vídeos, resolvam as questões, mandem as dúvidas. Eu fiquei feliz que mandaram dúvida, fiquei contente com isso. Continue mandando dúvida, que eu tento ajudar vocês com essas dúvidas que vocês tiverem. Valeu, então, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tenham uma boa semana. Tenham uma boa primavera, que começa amanhã, 8h30. Graças a Deus. 8h30 não, 10h30 começa a primavera. Bobagem. Boa noite, gente.